bem-vinda aqui, mulher, ao Momento Elas, um momento feito para você. Que alegria ter você aqui no nosso encontro, Momento Elas. Prepare-se, porque o tema de hoje vai tocar em algo que está muito perto de você, mais do que você imagina. Algo que pode estar te levando ou te derrubando e que você muitas vezes mal consegue perceber. Hoje eu quero mergulhar com você num mistério. Sabe aquela voz que fala com você o tempo todo? Que voz é essa? E mais importante, o que essa voz tem dito sobre você? Tem dito ao seu respeito? Este é o Momento Elas, o seu refúgio da semana, de evolução, de crescimento. Aqui eu ofereço para você reflexões, práticas e direção para que você se fortaleça por dentro e floresça por fora. E no episódio de hoje, eu quero falar sobre como decifrar essa voz. Nós vamos entender o impacto das nossas palavras, sobre o que você diz a si mesma, aquelas frases que nós muitas vezes repetimos, muitas vezes sem perceber, mas que estão moldando a sua identidade, as suas emoções e até mesmo a sua fé. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Maria Bueno, especialista em desenvolvimento humano, e a minha missão é transformar para Deus poder transbordar. E aproveite para se inscrever no meu canal. Deixe aqui o seu like e compartilhe esse conteúdo com outras mulheres para poder edificá-las e que também elas gostariam de estar nessa jornada. É uma alegria enorme poder servir você nesse dia. Eu quero começar com você trazendo um momento de reflexão. Vou colocar uma música aqui e eu quero, junto com você, fazer uma oração agora. Pode ser? Pare o que você está fazendo agora, feche os seus olhos e se conecte agora com você mesmo. Naquilo que você nasceu para ser, no seu chamado, no seu dia a dia. Você, mulher que chegou até aqui. Talvez você seja casada, talvez você já formou a sua família, talvez você já tenha os seus filhos, ou talvez você tem como maior desejo se casar, formar a sua família. Eu não sei quem é você, mas eu quero te conduzir nesse momento a estar na presença daquele que é, do Deus vivo, rico e misericórdia. Que esse Deus possa te encher de bênçãos nesse dia. Que nessa manhã você possa florescer como algo que está dentro de você. Que Deus possa tocar o mais íntimo do teu coração e permitir esse ir além, florescer com o seu sorriso, com o seu olhar e com as palavras certas sobre a sua vida. Se você tem vivido um tempo de desânimo, um tempo de frustração, um tempo de dor, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que te envolva na manhã de hoje e dê a você a graça de viver algo novo. Comece declarando sobre a sua vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A palavra que tem poder, que sai da sua boca. Então comece declarando sobre a sua vida. Eu declaro que a minha vida é uma vida abençoada. Eu declaro que Deus está comigo. Eu declaro que eu estou debaixo do favor de Deus. Eu declaro que hoje o Senhor escolheu para que eu pudesse viver algo novo na minha vida. Eu declaro que tudo o que eu estou vivendo vai passar, porque o Senhor Deus está a meu favor. Amém. Amém. Receba a graça de Deus sobre a sua vida e diga comigo: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida. Amém? Amém, amada? Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pelo teu coração. Eu quero começar trazendo uma verdade bíblica sobre você. Lembre-se o seguinte: no tema de hoje, nós vamos falar sobre o que muitas vezes nós pensamos sobre nós. O mistério dessa voz interior. O que te leva a falar coisas para a sua vida, a acreditar em coisas, em vozes interior aqui, ó, que fica falando sobre você. Hoje, nesse dia, nós vamos falar sobre o poder dessa voz, sobre o poder das nossas palavras, aquilo que nós declaramos sobre a nossa vida. E eu quero começar trazendo para você um versículo de Gênesis capítulo 6, 22. Esse versículo ele vai falar sobre Noé.
E Noé, ele diz assim, a palavra de Deus vai dizer assim, em Gênesis 6:22, que Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. A obediência de Noé, ela não foi apenas nos seus atos, naquilo que ele estava praticando, mas aqui, ó, na sua mentalidade, na sua crença de que as palavras de Deus eram fiéis, verdadeiras e poderiam criar algo do nada para a sua vida. É essa verdade que nós temos que trazer no nosso coração. Eu preciso declarar sobre a minha vida que a minha obediência me levou a fazer tudo conforme Deus me havia ordenado. E isso vem dessa voz que está aqui dentro. Eu preciso parar de ouvir a voz da insuficiência, a voz da insegurança, a voz do medo, a voz da mentira. E eu preciso ouvir a voz de Deus, para que eu possa cumprir o chamado de Deus na minha vida, assim como Noé fez. E assim como essa palavra de Gênesis, que traz uma verdade sobre Noé, a palavra também de Deus vai dizer que Deus criou o mundo. As suas palavras, através das palavras de Deus, ele foi criando o mundo e ele até chegar à nossa criação. Até chegar à nossa criação. Então, as suas palavras, ela tem o poder de criar o seu mundo, criar a sua vida. Você já parou para pensar no que você tem construído? Com o que você fala sobre você mesma? Você já parou para pensar quais as verdades que você tem trazido para a tua vida? Eu quero te convidar agora a fazer uma dinâmica. Feche seus olhos agora por um instante. Olha, se você puder, feche seus olhos. Eu te convido a fechar os seus olhos por esse instante e repetir mentalmente: as minhas palavras constroem a minha realidade. Repita novamente: as minhas palavras constroem a minha realidade. Se o seu cenário é de dor, se o seu cenário é de frustração, se o seu cenário é de derrota, de fracasso, olhe para esse cenário. Eu sei que às vezes incomoda, mas olhando para ele, repita: as minhas palavras constroem a minha realidade. O que você tem dito a seu respeito? Agora pense naquela frase que você mais repete para você mesma nos momentos difíceis. Essas frases que você mais repete para você mesma, elas te levantam ou elas te derrubam? Respire fundo comigo assim, ó. E diga com intenção para sua vida: hoje eu escolho palavras que me edificam. Palavras que me edificam. E eu quero que você repita sempre isso na sua vida. E sinta a leveza de fazer escolhas leves. Eu escolho palavras que me edificam. Eu sou maravilhosa. Eu sou filha do Deus vivo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo. Eu domino. Eu dou conta disso, de mudar essa realidade, porque Deus está comigo, o Espírito de Deus está comigo. Eu sou criativa, eu sou dinâmica. O que muitas vezes nós falamos, nós desenhamos a nossa história. Aquilo que nós temos proclamado na nossa vida, nós temos trazido um poder imenso sobre a nossa história. Sabe por quê? Porque o poder que habita na sua boca é um poder de construir ou de destruir. Você tem reconhecido que as palavras que têm saído na tua boca, além desse desenho que ela tem trazido para a tua vida, dessa forma que você tem vivido, existe um poder espiritual intenso nisso. E é essa coerência que você tem que ter. Tem que trazer isso para a sua vida. Não é sobre o cenário, mas é sobre o poder espiritual que essa palavra tem. Se você começar a trazer coisas boas para a sua vida, você vai ver a mudança que isso vai refletir na sua história. Então, não olhe para o seu cenário como vítima dessa situação. Decida sair dele e comece pelas suas palavras. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai dizer assim, ó: morte e vida dependem da língua. Quem sabe usá-la comerá do seu fruto. Presta atenção. Morte e vida dependem da língua. O que você tem matado na tua vida? Talvez sejam as suas esperanças, talvez seja um cenário de alegria,
um cenário de paz que você tem matado na sua vida. Talvez sejam relacionamentos saudáveis com seus filhos, com seu esposo, por conta das palavras que você tem trazido. Talvez seja o seu relacionamento com você mesmo, talvez seja a sua paz interior, talvez seja você se sentir verdadeiramente amada por Deus. Por conta do cenário que você tem se colocado através das palavras que você tem dito a seu respeito. Essa vida é tal coisa, para não dizer a palavra, né? Quantas pessoas vivem dizendo palavras com M, palavras com B? É como se a sua vida fosse pura fezes. Você já parou para pensar no poder que isso tem sobre a sua vida, um poder espiritual? E eu quero despertar você para isso. Ou a minha vida é uma é onde você tira a graça e coloca uma desgraça sobre a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Eu quero que você reflita. Reflita o poder que habita na sua boca, porque a palavra de Deus vai dizer aqui: morte e vida dependem da sua língua. Isso é sobre o seu casamento, isso é sobre a sua vida com seus filhos, sobre a sua vida profissional. Ah, não tem mais jeito não. Pronto, já determinou. Quem disse que não tem mais jeito enquanto há vida, há esperança? A palavra de Deus vai dizer assim em Deuteronômio: escolhe, pois, a vida. Perceba a profundidade disso. Morte e vida dependem da língua. Controlar a língua não é apenas sobre o que nós falamos aos outros, mas principalmente sobre o que nós falamos a nós mesmas. Aquilo que está à nossa volta, ao nosso redor. A voz interior é a raiz de toda a nossa ação. Porque a palavra ela tem poder de abençoar ou de amaldiçoar, de vida ou de morte, como está dizendo a palavra. Levantar ou destruir. Por isso é que nós precisamos ser intencionais com o que nós estamos cultivando no nosso interior, por meio da nossa palavra. Não é sobre você fingir que está tudo bem. Conhece o conto da Poliana? A história de Poliana é um clássico infantil, uma literatura infantil. E é muito antigo. Essa personagem, o nome dela é Poliana. É uma menina que depois de perder os pais, no conto, diz assim que ela passou a morar com uma tia que era muito rigorosa. E para lidar com as dificuldades da vida, ela começa a jogar aquele tal do jogo do contente. E o jogo consiste em encontrar algo para que você possa se alegrar em qualquer situação da sua vida, por mais difícil que ela seja. Por exemplo, quando ela recebe muletas em vez de boneca, ela se alegra por ela não precisar usar as muletas, sabe? E embora assim essa história original, ela foca muito e celebra essa importância de manter uma perspectiva de vida, esse conto, né, Poliana, essa palavra no nosso dia a dia, ela adquiriu uma conotação muito mais negativa, sabe? Por isso que eu quis trazer isso como exemplo. Por quê? Porque Poliana, ela é usada para criticar um otimismo cego, na verdade, que muitas vezes vai negar a realidade que está vivendo, em vez de enfrentá-la. Então, nesse contexto aqui que eu quero trazer para você, não ser uma poliana forçada significa que esse momento, né, de você trazer a verdade para a tua vida, não é sobre você ignorar a sua dor. Não, de só pensamentos positivos. Não, não é sobre isso. Não é sobre você ignorar os seus medos, as suas fraquezas. Não é sobre você fingir que está tudo bem enquanto não está. Ou você colocar uma máscara de felicidade enquanto que você não esteja. Mas trata-se de você reconhecer a sua realidade, com as dificuldades que você tem, mas escolher usar palavras de verdade, de esperança, para você construir uma nova perspectiva, um novo cenário com o apoio de Deus. É você desejar sair de onde você está, desse cenário, construindo com coisas boas para a sua vida. Eu não estou te convidando a simplesmente pensar positivo, como no conto da Poliana, e ignorar os problemas que você tem vivido.
Mas eu estou te convidando a ser real, a reconhecer onde você está, a ser a filha amada de Deus, a entender a sua identidade e a partir dessa verdade você escolher palavras que edificam a sua história. Porque se você já está numa vida de frustração, numa vida de derrota, toda palavra que você lança é palavra de morte. Destrói qualquer possibilidade que tenha. Então, escolher trazer palavras que te fortaleçam, que te impulsionam na direção de um futuro melhor, um futuro que é para você. E isso não se trata de uma positividade tóxica, mas é você saber usar a verdade com compaixão. É você falar com amor sobre você mesma, sobre a sua história, com firmeza com quem você é. Mesmo nos dias difíceis, nos dias difíceis que você olha e você não vê solução para a sua vida. Mas reconhecer a sua jornada. Reconhecer que dá certo. E sabe por que esse tema é tão incrível? É uma oportunidade incrível para você olhar para você e querer sair disso, porque quando você muda a forma como você se comunica consigo mesma, você começa a colher frutos. E frutos de poder, frutos maravilhosos. O que você planta na sua mente, você colhe na sua vida. É comprovado cientificamente que quando você traz uma palavra negativa, por exemplo, para o teu filho, você precisa de 3 positivas para que ela possa ressignificar aquilo que é negativo. Olha o poder que a palavra negativa tem. Percebe isso? Então você é uma escolha. Se você quiser criar um jardim interior sem nenhuma flor, sem nenhum cheiro de perfume, isso é uma decisão sua. Mas é certo, morte e vida dependem da língua. Se você preferir por isso, você vai estar escolhendo a morte de tudo que é bom na sua vida. Existe um outro versículo que eu quero trazer para você, o versículo de Lucas 6:45, que vai dizer assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está aqui no seu coração. As suas palavras são essa manifestação desse tesouro. Entende? E eu conheço muito bem essa história. Eu conheço uma mulher que viveu muito isso. E por isso que essa história me toca muito. Por isso que falar sobre isso me toca muito. Essa mulher fui eu. Eu costumava me rotular com frases. Ah, isso não vai dar certo. Isso não é para mim. Eu sou tímida, eu não consigo fazer isso, nada dá certo para mim. Talvez essa realidade é a realidade que Deus escolheu para mim. Nossa, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer isso, eu sou um fracasso. Eu dizia isso tão no automático que eu nem percebia que essas palavras estavam enraizadas no medo. No medo e nas feridas do passado. Não, só pode. Deus escolheu essa vida para mim, essa vida financeira que é uma desgraça. Deus escolheu isso para mim. Olha as palavras que eu dizia. Mas um dia eu tive a coragem de semear algo novo. Porque eu busquei. Eu fui atrás, eu resolvi sair disso, eu entendi o poder que a palavra tem. Morte e vida dependem da língua. Quem usá-la comerá do seu fruto. Qual é o fruto que você tem comido? Depende da língua, do poder que a palavra tem tido na tua vida. Então, um dia eu tive coragem de semear algo novo e eu comecei a declarar. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E eu fui buscando essa identidade. Eu sou um projeto que está em construção. Deus está comigo. Mesmo quando eu caio, Deus está comigo. Eu me levanto. E assim, não foi num passe de mágica. Mas a minha vida emocional começou a se alinhar com a verdade de Deus. Por quê? Porque eu decidi deixar o trauma, deixar a dor. E a palavra começou a efetivar na minha vida, porque eu escolhi a vida. Eu comecei a trazer palavras de vida para a minha vida, independente do cenário que eu estava vivendo. Então hoje eu me levanto mais rápido. Não é que eu não tenho queda, não é que eu não tenho problema, não é que eu não tenho sofrimento, mas eu consigo me levantar mais rápido e me sentir mais forte diante dos desafios. Por quê? Porque eu acredito
que a palavra transforma a minha vida. E talvez você esteja pensando, mas Maria, eu só falo a verdade, eu sou fraca mesmo. Então eu te digo, querida, você pode reconhecer os seus limites sem você definir, sem eles definir você. Você pode reconhecer essa fraqueza, mas você não precisa ficar declarando isso sobre a sua vida. Você pode mudar essa história dizendo, olha, eu estou num processo e Deus está me fortalecendo. Deus está me fortalecendo para isso. Ah, eu sou lerda. Nada a ver. Você não é lerda. Você apenas está num processo. O meu processo é mais devagar, mas eu vou chegar lá porque Deus está me fortalecendo para isso. E talvez você possa também estar pensando, né? Eu cresci ouvindo coisas negativas e isso ficou em mim, Maria, e eu te entendo, acolho você. É verdade, as palavras nos marcam. Mas a boa notícia é que a sua história não terminou, você ainda tem vida, ó. Pega aqui, ó, pega. Sente o coração batendo, você ainda tem vida, então você pode reescrever a sua história com novas palavras, trazendo um novo jardim. A sua boca tem poder para isso. E o primeiro passo é você dar atenção, ter atenção a essas frases automáticas, aquelas que parecem inofensivas, pequenas, mas elas se tornam grandes bloqueios na sua vida. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou burra, nada dá certo para mim. Claro que isso não ia dar certo, claro que ia dar errado. Você não falaria assim com a sua melhor amiga, falaria? Então por que você fala assim com você? O caminho prático é simples, mas tem que ter intencionalidade. Eu vou te dar 3 passos, só que se você não for intencional, de nada vai adiantar. Você vai continuar na vida que você está levando. O primeiro, observe as suas palavras com compaixão, amada. Começa a perceber quais são as palavras que saem da tua boca. Ouça o que você tem dito a si mesma, nos seus desafios, nos momentos que você tem vivido, nas tribulações. Ouça. Ai, Deus me socorre porque eu sou assim mesmo. Para com isso. Ai, Deus me socorre porque eu sou um fracasso. Para. O que Deus vai te socorrer se você já determinou o que você é? E se Deus te levantou como imagem e semelhança dele e nessa hora você está declarando ao contrário, você está declarando, você não está honrando o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Isso é muito sério. Então comece a observar as suas palavras com compaixão, amada. Segundo passo, substitua essas frases destrutivas por frases edificantes na sua vida. Ai, eu não sou capaz. Ai, eu não posso. Claro que eu posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus me ama, Ele permuta reinos por mim. Ai, eu não consigo. Consegue sim. Eu tenho medo. Não tenhas medo. Você é forte e corajosa, como diz a palavra. Substitua essas palavras, essas frases destrutivas para você. Terceiro passo. Fundamente as suas novas palavras na própria palavra de Deus. As novas frases que você vai trazer para você mesma. Ai, eu sou muito lerda. Não é não. Eu tenho o meu ritmo, eu estou aprendendo a cada dia. Ninguém me ama, eu sou amada por Deus. Eu mereço ser amada. Eu mereço. Então, substitua essas frases fundamentando na palavra de Deus. Ninguém erra. Ninguém erra quando você determina isso para a tua vida. Sabe por quê? Não é qualquer pessoa que te disse, é o próprio Deus, é a verdade bíblica sobre você. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo tão conhecido, Filipenses 4,13. Mas quantas de nós vivemos verdadeiramente isso? Acreditando nisso? E tomando um novo rumo para a nossa vida. Declarando isso sobre a nossa vida. Para de achar que você vai ficar dependendo da vontade de Deus enquanto Deus já fez tudo por você e você não acessa. Deus já fez tudo por mim. Eu vou agora acessar. O seu desafio de hoje é este, presta atenção. Você vai pegar uma folha de papel e escrever 3 frases que você costuma dizer para você mesmo, frases que te limitam, frases que te faz viver a morte. Morte dos seus negócios, morte profissional, morte dos seus relacionamentos, morte da sua própria vida, do seu emocional, do seu espiritual. Você vai escrever, no mínimo 3 frases. E depois você vai transformar
cada uma dessas frases numa afirmação de fé, de verdade, de coragem. Como esses exemplos que eu dei aqui para você. Você vai ler essas novas frases todos os dias da sua vida, criando uma nova conexão neural aqui, ó. Sua mente precisa entender palavras que trazem vida para você. Todos os dias, quando você acordar e antes de dormir, quando você abrir os olhos e antes de dormir, a sua mente é um jardim e você é a jardineira. Quais são as flores que você tem plantado? Talvez você nem tenha plantado, né, amada? Pois é, chegou a hora disso. Olha, a nossa jornada juntas de hoje termina com uma verdade, mais uma verdade que eu quero trazer para você. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: seja o que for que você fizer, fale. Seja o que for que você fizer, fale e haja como quem pertence ao Senhor Jesus. Se nós entendermos isso, nós vamos agir de forma diferente. As suas palavras não só revelam o que você carrega no coração, mas também têm o poder de transformar o que está dentro de você. Hoje, você aprendeu a usar a sua voz como uma ferramenta de cura e de edificação para a sua vida. Não deixe isso passar. Não deixe. Celebre isso. Traga palavras de vida para a tua vida. Eu quero finalizar com esse versículo e uma oração. Seja o que for que você fizer, fale e age como quem pertence ao Senhor Jesus. Vou colocar aqui novamente aquela música de fundo. Respire fundo comigo assim, ó. Senhor, como é bom ser amada por Ti. Como é bom ser envolvida por Ti pela Tua presença. Como é bom ter a certeza das palavras que o Senhor coloca no meu coração. Senhor, eu olhar para a minha vida, independente do cenário, é olhar para aquilo que o Senhor tem para mim. E eu decido hoje cultivar dentro de mim, Senhor, coisas maravilhosas que o Senhor traz no meu coração. A minha vida é uma vida de bênçãos. Declare isso para a sua vida. Mesmo que você não enxergue, comece a declarar agora, porque você é uma bênção de Deus. A minha vida é uma vida de bênçãos. O meu coração é curado, é edificado pela presença do Deus vivo. Os cenários de destruição da minha vida foram destruídos, mas eu quero agora, Senhor, edificar cada pedacinho da minha vida pelas minhas palavras. Esses cenários de destruição já não existirão mais. Porque começo agora, Senhor, plantar na minha vida, plantar um jardim. Eu sou a jardineira. Então eu começo a plantar coisas boas. Eu planto na minha vida o amor, a alegria, a compaixão. Eu planto na minha vida o sorriso. Abra um sorriso agora, amada. Sorria. Eu planto o verdadeiro amor que vem de Ti. E eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga assim para você mesmo: eu sou amada. O Senhor me edifica. O Senhor cuida de mim. O Senhor realiza maravilhas na minha vida. Amém? Lindona, me conta aqui nos comentários qual palavra você decidiu cultivar hoje dentro de você, a partir de agora. Me conta aqui, escreva nos comentários. Compartilha comigo aqui, ó. Escreva qual palavra eu decido cultivar dentro de mim agora. Se esse episódio falou com o seu coração, eu quero te convidar a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, clica ali ó, no joinha, curta esse vídeo e compartilhe com uma mulher que precisa renovar o que tem dito a si mesma. Nós nos vemos no próximo Momento Elas, quinta-feira, às 9 horas da manhã. E até lá, lembre-se, as suas palavras constroem a mulher que você está se tornando. Não se esqueça disso, amada. As suas palavras constroem a sua vida. Escolha, pois, a vida. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, maravilhosa.